Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Tudo tranquilo. Vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre esse tema aí que já está chegando o pessoal desde do lançamento aí da live. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu acho que a galera já está aí acompanhando a gente desde cedo. Eu vou conversar, César, sobre o que é esse projeto da RNC Digital, certo? A RNC Uhum. projeto, que é a live, se chama de projeto RNC Digital, que a parte principal desse projeto é fazer, levar para os seguidores, os empresários, os empreendedores, os associados da RNC, como a RNC trabalha, uma rede nacional de contabilidade que está no Brasil inteiro, né? Atende o Brasil inteiro e está nas principais cidades do nosso país. E esse projeto, a gente bate um papo, a gente conversa sobre assuntos técnicos, assuntos comportamentais, assuntos estratégicos, né? O pessoal está dizendo que está um pouco baixo. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E a gente conversa sobre assuntos técnicos, assuntos comportamentais, assuntos estratégicos, né? Para que a gente caminhe, Uhum. consiga fazer essa travessia, superar esses obstáculos, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora de Covid, né? Então, a gente vai ter um público aí bem diversificado. Estou tentando acompanhar aqui a galera que está chegando. Já estou vendo a nossa diretora aqui de educação. Já estou vendo aqui Humberto, lá de São Paulo, os associados, dando boa noite aí, né, ao pessoal da RNC, que está acompanhando a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Agora, eu quero trazer um pouco desse assunto, falar um pouco de você, né? Eu sei que você não gosta muito que a gente fale, mas vai falar de você. Um É pouquinho. porque eu gosto muito de fazer, né? Aí quando fica falando, eu acho que eu não tô fazendo. Eu sou um cara da ação. Mas tudo bem, vamos lá, até para as pessoas ouvirem. O som de fato estava um pouco baixo e depois ele melhorou um pouquinho. Eu acho que pode ser algum problema no próprio Instagram. Eu queria pedir para as pessoas comentarem como é que tá o meu som, porque aí a gente vai saber se é um problema aí no seu ou é do Instagram mesmo. Eu acho que ele tá com oscilações de som. Então, vamos lá. Temos aí, está público. Vocês podem dar boa noite aí pra gente? Dizer se o som tá legal para a gente continuar, não ter nenhum problema aí. E a ideia é a gente conversar. Tá baixo, o de já tá bom, Ó, mas alguém falou, de Patrícia tá baixo e o meu tá bom. Foi isso que falaram aqui. De repente o microfone, como ele fica embaixo do telefone, Patrícia, de repente colocar ele um pouquinho mais solto, ele ouve melhor. pode estar colocando, né? Deixa eu ver aqui. Ó, melhorou. Melhorou bastante aí? Tinha, tinha Melhorou? alguma coisa que podia estar interrompendo. Melhorou. Segurando ele aqui. Então, qualquer coisa a gente conversa. Bom, César é economista, tem mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente pela UESC, dentre outras formações e certificações, tem várias aí, internacionais e tudo. Empreendedor, consultor, com sua própria consultoria, a Calm, né, que atua nas áreas de gestão e aprendizagem, professor de curso de pós-graduação, palestrante, curso executivo, especialista no desenvolvimento de líderes para uma nova economia, que a gente está vendo isso aí o tempo inteiro, né? Vem um período de recessão, os economistas estão no auge aí, né? E o pessoal de RH também. Construiu carreira em empresas nacionais e multinacionais, é membro do conselho investidor de 3 startups, né? QR Point, a Etiatec, falei certo? Certíssimo. Para controle e gerenciamento de jornada de trabalho, a Express Club, uma app que desenvolve a experiência do cliente, a MyCode, uma plataforma para gestão digital de condomínios, é sócio e membro do conselho da Qualitec Engenharia, tem atuação em diversas entidades profissionais e eu tive o prazer de ser liderada aí por César, quando ele foi presidente da BRH, então sua liderança eu conheço muito, é realmente maravilhosa. Atualmente é diretor de inovação da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, presidente da Júnior Active Bahia, que é a maior ONG de educação empreendedora para jovens no mundo, né? Colocando esses jovens como empreendedores e líderes do futuro no próprio movimento deles, na própria economia deles, né? Ou seja, esse é um resumiu assim um pouco do seu currículo, né? Porque ele é grande, e a gente vai entrar no bate-papo, que é o principal. A gente vai acompanhar aqui. A gente vai conversar sobre um tema que
quando você conversou comigo, eu pensei assim, gente, mas isso não existe. Por que isso não existe? Por que isso não está funcionando? Trabalho remoto não existe. Uma conversa sobre a nova liderança. César Almeida, o que significa esse tema? Então, trabalho remoto, que a gente está ouvindo o tempo inteiro aí, como se fosse o novo normal, né? Não existe. Pois é, Patrícia, ó, só boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com a turma da RNC, muito obrigado mesmo. Algumas pessoas sugeriram, Patrícia, você colocar fone, eu tô com fone, melhora bastante, se você tiver um fone fácil aí, eu sugiro você colocar, eu vou continuando aqui falando enquanto isso. Eu vou ter que pegar ele aqui. E aí, vamos lá, fica à vontade. Patrícia foi pegar o fone, então eu vou aqui com vocês. Quando Patrícia, né, a gente conversou sobre esse bate-papo, e a gente e eu falei que o trabalho remoto não existe, é uma provocação, obviamente, porque as pessoas estão trabalhando remotamente, né, de casa, etc. Mas a provocação tem um fundo de verdade. O trabalho remoto ele não existe na perspectiva em que o que existe é o trabalho, não importa onde você está trabalhando. Então, essa que é a grande chave. Por que que isso é importante? Porque a gente tem que começar a quebrar esse conceito que o trabalho envolve um local físico. Se a gente for num prédio comercial, eles são todos iguais. Eles têm lá uma laje, ele tem um piso, tem cadeiras que... Se você for no mundo inteiro, o mobiliário de escritório é muito parecido. As casas até mudam, mas o mobiliário de escritório parece que é tudo igual. Parece que foi feito tudo de um mesmo formato. Então pronto, Patrícia já está com fone agora. Está ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem melhor, muito melhor. Melhorou com o fone, ótimo. Então, assim, Patrícia, a gente observa que a questão da localização de onde você está entregando o trabalho é importante quando a gente tem uma atividade que demanda a manufatura fisicamente. No mundo do conhecimento, no mundo que a gente está atuando na RNC, que é um mundo que trabalha questões que não precisam fisicamente de estar presente, a gente consegue fazer de qualquer lugar. E aí a gente observa que isso é uma verdade, que muita coisa já podia estar sendo feita à distância e não estava. Né? Muita coisa que poderia ser melhor, é melhor feita à distância e não era. E elas estão agora, a gente está vendo isso. Então o que importa é que a gente tem que começar a parar de falar de trabalho remoto e começar a falar de trabalho. E se o trabalho ele vai ser feito teletrabalho, remotamente, o nome que você achar que tem que dizer home office, né, viajando, etc., isso é uma outra discussão e não é relevante do ponto de vista do trabalho em si, do que a pessoa entrega em si para muitas profissões. Inclusive profissões que a gente achava que não dava para fazer à distância e que tinha cooperativismo ia tocar. A telemedicina está resolvendo muitas questões agora, por quê? Porque, inclusive, preservando a vida do próprio médico, que, em alguns casos, consegue fazer um atendimento à distância. Então, essa que é a grande provocação, Patrícia. O trabalho existe onde quer que ele esteja, onde quer que a gente esteja. Você fala assim, não importa onde eu esteja. Você sabe que nós somos, quer dizer, eu sou de uma área de norma, né? Então, a área de normas, a gente pensa assim, há uma confusão da galera conseguir diferenciar entre o que é o home office do teletrabalho. Né? Para os juristas, o teletrabalho é aquele que não existe o controle de uma jornada. Você não acompanha esse profissional. Ele tem que cumprir as atividades que você combinou, os produtos, os serviços, o prazo e acabou. O home office é como se você tem que dar as condições para o colaborador, ele desenvolver o trabalho dele. Inclusive, você pode até cobrar a jornada de trabalho, até bater ponto, vamos usar essa expressão assim, né? Até bater ponto, o home office permite isso. Dentro desse seu tema, que trata de o trabalho remoto não existe, como deve, né, uma conversa sobre a nova liderança, como fica essa questão dos juristas? Maravilha. Eu vou te falar de um exemplo que é imbatível, porque eu vou falar do Tribunal Superior do Trabalho. E esse exemplo é imbatível, primeiro, porque é do órgão máximo do trabalho, das normas do trabalho do Brasil. E segundo fator, porque esse exemplo é antes da pandemia. O TST tem essa modalidade de trabalho de pessoas que trabalham em casa, dê o nome que você quiser, há muito tempo. E eles implementaram isso no TST, os números são impressionantes. A produtividade cresceu, no primeiro momento da implementação, 30%. As pessoas que trabalhavam de casa no Tribunal Superior do Trabalho do Brasil, isso eu estou falando de 2017, 2018, esses números, tá, gente? 2016, 2017.
elas tinham produtividade 30% superior. Tá? Isso foi implementado já, e se eu não estou enganado, isso começou no TST 2013, 14, por aí. Pois bem, a data precisa não tem, mas mais ou menos isso. Pois bem, o próprio TST implementou. E no começo tiveram alguns problemas. Por exemplo, algumas pessoas começaram a ter síndrome de burnout. Burnout é esgotamento, porque trabalhava em casa. E você não podia prever isso se você não experimentar. E o que aconteceu depois? O TST limitou, por exemplo, o acesso aos sistemas. Ele dizia o seguinte, olha, você tem que cumprir a sua jornada é em casa, de entregar tais coisas, mas da 11 horas ou da 10 horas às 5 da manhã você não pode trabalhar. O que estava acontecendo é que algumas mães e pais preferiam estar o dia com os filhos, fazendo atividades domésticas, e à noite, quando todo mundo ia dormir, eles iam trabalhar, ou seja, eles tinham jornada de quase 24 horas, porque o dia a casa estava movimentada e à noite ele tinha que entregar os produtos que ele precisava entregar, o serviço que ele precisava entregar. Então, o próprio TST, ele não normatizou antes de começar, ele começou, experimentou e depois criou uma norma. Olha só, das 10 às 5 da manhã não pode acessar o sistema, e ele bloqueou o sistema. E resolveu o problema do burnout. Outra coisa também que aconteceu no TST foi que algumas pessoas começaram a voltar para o trabalho físico no prédio do TST, porque elas não se adaptaram ao trabalho em casa. E isso também é uma verdade. Então, por isso que ele é um trabalho. Você tem que fazer o trabalho onde ele funciona para você. Então, tem gente que não vai funcionar trabalhando bem em casa por N fatores. Por não ter infraestrutura em casa, por não se adaptar, não estar com muitas pessoas, por ter N fatores. Então, essas pessoas, elas precisam de trabalhar em um local físico. E a empresa vai ter que se adaptar nesse momento, a ter uma flexibilidade, um misto de pessoas que trabalham no local físico, pessoas que trabalham definitivamente fora do local físico, ou pessoas que trabalham misto, uma parte fisicamente na sede, outra parte não. Resumindo essa história, Patrícia, sobre as normas, sobre as mudanças... Você já consegue responder a pergunta de Sérgio Aragão aí. O pensamento, você comentou sobre antes, ele está perguntando, antes da pandemia, ele achou interessante falar sobre o trabalho remoto antes da pandemia, o trabalho remoto, que você acabou de dizer que não existe trabalho remoto, existe o trabalho, né? E ele está falando que é a respeito do trabalho remoto hoje. Você já está comentando sobre isso, né? Já está respondendo aí, Sérgio Aragão, uma pergunta. Exatamente. Eu estou trazendo um exemplo do TST para responder a sua pergunta em relação às normas e legislação. O legislador, ele não legisla e nós não podemos acreditar que o legislador é capaz de dizer como a gente deve viver. O que acontece normalmente na sociedade, as grandes transformações, elas não são top-down. Elas não são o legislador tomando decisão, acha o que é melhor para a gente e define e a gente faz. Não, não é assim que funciona. A sociedade, olha, teve aí um acidente. A sociedade, ela se reorganiza. Ao se reorganizar a sociedade, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar... vai encontrar novas formas de organização social, sejam elas quais forem, inclusive no mundo do trabalho. Aí a gente implementa essas novas formas, ela começa a acontecer no seio da sociedade e o legislador vem para atender a demanda de uma mudança social, não o contrário. Então veja, quando a gente pega, vou trazer um exemplo lá de trás para depois trazer um exemplo do mundo do trabalho que eu acho que ajuda a entender esse conceito de que a legislação ela tem que ajudar a normatizar coisas que nós precisamos transformar, às vezes, ou que a gente já transformou. Um exemplo que eu gosto de citar é a lei do divórcio. A lei do divórcio ela não surge e depois que ela surge as pessoas passam a se divorciar, a encerrar seus casamentos. Não. O que aconteceu? A sociedade passa por uma mudança. E essa mudança na sociedade, que começa lá atrás, no iluminismo, etc., essa mudança na sociedade passa a provocar uma mudança no comportamento das pessoas e os casais começam a entender que em um dado momento, apesar das suas crenças religiosas, se as coisas não estão funcionando enquanto um casal, eles devem se separar e morar em casas separadas, apesar de terem filhos e patrimônio juntos. E aí eles começam a fazer isso. Os casais começam ou viver na mesma casa sem ter um casamento definido apenas ali como hóspedes, ou então em casas separadas, tendo em vista que eles não têm mais interesse de manter a sua relação. E elas têm família constituída, e eles precisam dar um arranjo jurídico para isso, porque essas pessoas eventualmente querem construir, por exemplo, um novo matrimônio. E aí o legislador cria uma lei que resolve essa demanda social de pessoas que antes viviam para sempre depois do casamento e agora elas resolvem que elas não querem mais isso. A lei do divórcio ela não aumenta nem diminui o divórcio. Ela simplesmente resolve uma demanda social em que a sociedade exige do legislador, exige no sentido de que ela se transforma e o legislador tem que absorver isso. Da mesma forma,
as relações do trabalho elas vão evoluindo. Então é óbvio que a gente entra aqui numa coisa mais sutil, porque tem um lado da proteção da parte mais frágil quando você tem um contrato, e teoricamente a parte mais frágil de um contrato de trabalho é o empregado. Teoricamente eu digo porque não é para todas as questões. Então a gente começa a ter o quê? A ter questões que a gente precisa resolver em relação à legislação. Na última reforma trabalhista, por exemplo, esse conceito de hipossuficiente, por exemplo, foi revisto, foi modificado, as faixas e etc. Então, e por que foi feito isso? Porque foi uma demanda das próprias pessoas, profissionais qualificados de nível superior, que com salários muito elevados, preferiam ter uma nova modalidade de contrato de trabalho do que a modalidade CLT, por exemplo. Então, essas questões, do ponto de vista jurídico, é óbvio que a gente entra num limbo, que é a hora que a transformação acontece e você não tem respaldo legal. Mas esse limbo ele é transitório e rapidamente do ponto de vista histórico, né? Às vezes pode demorar alguns anos, mas em algum tempo isso vai ser ajustado. A gente está tendo agora, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge de um quê? A gente começou a dar muitos dados para as empresas e isso ser utilizado de diversas formas. E aí o legislador falou, opa, está tendo litígio. As pessoas começaram a ficar incomodadas e com seus dados sendo fornecidos, e aí a ter exposição do seu dado, e aí até briga na justiça, e aí o legislador, ok, eu vou ter que normatizar isso aqui, mas a troca de dados nossa, não foi o legislador que fomentou através da lei de proteção de dados. A gente já está trocando dados. Ele agora está fazendo o quê? Está dando um arcabouço jurídico para quando tiver conflito e também está dando orientação para as empresas como devem cuidar dos dados, do caso da parte mais frágil, e aí tem o lado da proteção do legislador, porque a parte mais frágil, no caso dos dados, é quem fornece os dados, que somos nós como consumidores e empresa. Então, eu sei que isso aí é uma concepção... especialidade sua, porque você trata dessa parte de consumo, da visão do cliente em relação a isso. E aí eu venho para a segunda parte do seu próprio tema, que é: que nova liderança é essa? Ok. Quando o Sérgio trouxe essa pergunta sobre que a gente está vivendo um momento de excepcionalidade, qual o pensamento de vocês a respeito? O Sérgio, eu acho assim, e todos nós, né? Essa excepcionalidade, ela está virando uma nova realidade, que ela vai se impor, e a gente não sabe o grau de imposição dessa nova realidade depois. Muita coisa que está hoje como excepcional vai virar uma coisa mais natural no futuro. Natural do que a gente vai aceitar sem um estranhamento. Toda coisa que a gente aceita sem estranhamento, a gente acha natural. Então, essa coisa mais no momento excepcional pode se tornar, algumas delas, natural. Por isso que surge esse momento aí do novo normal. O que é esse novo normal? Ou seja, uma coisa que fica mais natural e a gente estranha menos. Então, quando a gente pensa na liderança, essa vinda, né, do líder para esse novo lugar de observar outros parâmetros, além dos parâmetros que ele observava, é a grande questão. Quais são os parâmetros que o líder observava no passado? Vamos falar aqui, Patrícia, eu acho que uma coisa muito importante, de médias empresas, pequenas empresas e média gerência. Esse líder é um líder muito operacional. É um líder que ele não só cuida como empreendedor ou como média gerência, às vezes de algo estratégico, né? Mas ele cuida da entrega do resultado. E a pressão pela entrega do resultado é muito grande. A gente tem que entregar, a gente tem que fazer, a gente tem que dar metas, atingir números, etc. Então, quando você tem isso, você precisa fazer com que a equipe funcione, a equipe ande. E uma visão, né, de liderança que ainda é vigente, é importante destacar isso, é uma visão de que eu tenho que comandar, eu tenho que fazer com que as pessoas façam, eu tenho que estar de olho, eu tenho que controlar. Então a palavra controle está muito associada à palavra liderança, né, a chefia, a palavra gerente, porque é uma palavra em que está na mão da pessoa. Significa que eu preciso fazer com que as pessoas elas façam o trabalho delas e eu preciso estar de olho nelas. E no fundo, isso é fruto de algo que vem atrás, que é um ambiente de falta de confiança. Ou seja, se eu preciso te acompanhar no detalhe para ver se você está aqui, se você chegou, se você saiu, eu não confio que você vai fazer o que você prometeu fazer no seu contrato de trabalho, percebe? No fundo, é uma questão de confiança. Quando eu estabeleço uma relação de confiança, é óbvio que as pessoas podem pisar na bola e é óbvio que as pessoas podem quebrar a confiança. Mas quando eu estabeleço relação de confiança, a maioria das pessoas ela vai ter
ela vai ter que assumir a responsabilidade de entregar o seu resultado. Essa é uma mudança muito sutil, não só para os líderes, como também para o liderado, porque ele passa a, em algum momento, se autogerir e não ter papai ou mamãe, que um líder como papai ou mamãe ali acompanhando e cobrando. Ele tem que fazer as suas entregas conforme combinado. Então, ele tem que amadurecer profissionalmente, né? Exatamente, ele tem que amadurecer. E esse amadurecimento envolve aí, do ponto de vista da autogestão e também do ponto de vista dessa relação de confiança que tem que ser estabelecida entre o líder e o liderado, em que eu faço um acordo com você de você fazer essas coisas aqui e eu entrego para você e eu estou aqui à sua disposição para te dar um suporte e te dar um apoio, mas eu confio que no prazo que a gente combinou você vai fazer, sem que preciso eu fique te acompanhando passo a passo. É óbvio que isso depende da maturidade profissional. Um profissional recém-formado, um profissional que é um estagiário, ele precisa de um acompanhamento muito mais de perto de um líder. Né? Não estou colocando aqui, qualquer pessoa entra, vai lá e faz, depois me entrega. Não, às vezes tem que treinar, você tem que preparar essa pessoa. Então, muitas vezes o líder, ele vai ficar uma semana inteira acompanhando uma pessoa do lado dela. Mas não porque ele está cobrando e controlando, é porque ele quer treiná-la a entregar performance. Quando ela estiver pronta, ele solta e ela vai fazer, porque ele não pode ficar o tempo todo acompanhando essa pessoa. Então, se ela não consegue ficar pronta sozinha, ela está no lugar errado. Ela provavelmente foi mal recrutada, ela não tem talento para aquele trabalho. Então, a gente tem que mudar esse perfil de ser menos cobrador e mais educador, preparar mais as pessoas e combinar com ela, fazer acordos muito claros, sabe, Patrícia? Eu acho que muitas vezes o que a gente observa é que, por que o feedback, por exemplo, é um trauma em algumas empresas? Porque o feedback é um trauma para alguns líderes. Líderes ficam correndo de dar feedback. Fala assim, nossa, vamos fazer um treinamento aqui de dar feedback na empresa. Aí faz o treinamento, leva as técnicas, aí 2 meses depois, não, o pessoal não conseguiu fazer. Por que gera esse trauma? Porque eu vou receber um feedback do que está faltando. Então, nosso papel como líder, nesse contexto, ao fazer o acompanhamento das pessoas, é limpar o caminho, sabe? Eu tenho uma imagem que eu adoro, que é o seguinte, imagina um carro de fórmula, sabe? Fórmula 1 ou Fórmula Indy, um carro de fórmula. Aí você pega esse carro de fórmula, certo? E coloca na paralela. Quem aqui de Salvador, por exemplo, ou coloca na Marginal em São Paulo, coloca na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, coloca numa via assim, ó, de bem trânsito intenso, mas uma via com 4 faixas, 3 faixas, assim, que seja uma via larga. Qual que é o papel do líder para esse carro de Fórmula 1 andar em alta velocidade e entregar o que ele tem que entregar? Ele tem que limpar a via. Então, se você é líder e você tem um carro de Fórmula 1 numa avenida cheia de carros, ele não vai entregar. Ele não vai entregar 300 por hora. Você tem que colocar esse carro no autódromo ou você tem que chamar a polícia e fechar essa via para esse carro entregar o que ele pode entregar. Nosso papel com o líder é esse. É limpar os caminhos, é tirar os carros do caminho para fazer esse carro entregar alta performance. E o que pode estar bloqueando? Pode estar bloqueando diversos fatores, questões pessoais, questões de infraestrutura, etc, etc, etc. Então, a grande questão do nosso papel é esse, é estabelecer uma relação de confiança, treinar fortemente cada uma das pessoas que trabalham conosco, em grupo ou individual, fazer um acompanhamento forte, estabelecer metas claras, dar feedback constante sobre essas metas e tirar os obstáculos para que elas entreguem alta performance. E em relação, o pessoal está aí dizendo que está sensacional a explicação que você deu do Fórmula 1 aí, já o pessoal conseguiu entender muito, né, essa metáfora. E em relação assim, a gente sabe que algumas coisas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Né? A Cristiane Junqueira acabou de dizer que a empresa dela resolveu agora deixar, em definitivo, todo mundo em o teletrabalho ou home office. A gente não sabe em qual dos dois aí, mas aqui, como você falou, isso não importa para a conversa da gente aqui. Nada. Já deixou direto. E que ela vai ter que ter um líder de confiança. Como é que funciona isso? Aquela pergunta dela. Né? Porque esse líder não está acostumado com isso. Então, e não foi recrutado para isso, né? Então, a gente já vem conversando sobre isso muito antes da pandemia, ó, muito antes da pandemia. A questão da confiança de líder liderado é um tema que, sim, eu particularmente, eu acho que eu falo em palestras sobre isso especificamente. Eu vou até procurar meus slides, porque eu guardo todos os meus slides aqui, todos os meus PowerPoints da vida inteira estão guardados. Eu vou olhar qual é o meu slide mais antigo que tem a palavra confiança. Eu acredito que deve ter 15 a 20 anos.
quando eu falava de liderança, eu trago o tema confiança. Porque essa é a cola que une o líder e o liderado. Então, assim, nesse momento, e aí você trouxe a questão da inteligência artificial, né? Como esse fator entra nessa jogada? Como é que esse fator da tecnologia, né, da inteligência artificial, do algoritmo, de toda essa parte digital, entra nessa jogada? Primeiro ponto, Patrícia, sobre isso, antes da gente entrar mais de confiança, é o seguinte. Nós estamos no mundo, o pessoal que está aqui vendo a gente, Patrícia, a gente está num mundo que as pessoas estão adorando e estão fomentando a dualidade. É como se a gente precisasse da polaridade para sobreviver. Em todos os aspectos. Politicamente, a gente está cada vez mais forte nisso. Mas, no geral, na vida, as pessoas, assim, tipo assim, é isso ou aquilo. E o mundo é muito mais complexo que uma visão dual. Uma visão de isso ou aquilo. Tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo, tem aquilo. Tem um monte de coisa entre isso e aquilo. Sabe? Então, assim, não dá para resumir o mundo em nós contra eles, em eu contra você, em chefe e liderado. É muito mais complexo. A relação de um líder com a sua equipe, ela não pode ser descrita através da relação com um membro da equipe. Todas as relações elas vão ser compostas de uma relação diferente. Então, isso é para dizer que a inteligência artificial e o digital, eles vêm para agregar valor a isso tudo, e nós não temos que lutar contra a inteligência artificial. Não existe uma competição entre as máquinas e humanos. Não é o mundo do Matrix, filme que eu inclusive adoro, em que as máquinas vão escravizar os homens. Esse mundo dual, ele funciona na ficção científica como exercício de ficção e de literatura, etc. Mas o mundo não é assim que ele funciona. Ele não é um mundo nós contra eles. E com relação às máquinas, também não é esse exercício que a gente tem que fazer. E a gente adora isso. Se você olhar, a gente deu publicidade lá ao supercomputador com o Kasparov lá no xadrez, a primeira vez que ele perdeu. Então a gente bota homem para competir com máquina. Não é essa a questão. As máquinas, elas não precisam competir com a gente. O que precisa mudar é o que a gente entrega de trabalho. E o que a gente não entrega que as máquinas podem, o que a gente entrega que as máquinas podem entregar, que as máquinas entreguem, sabe? Eu queria só fazer um exercício com as pessoas. Vamos lá. Tem gente que fala tanto da tecnologia que vai perder emprego, etc. Vocês gostariam que a comidinha que vocês vão comer daqui a pouquinho no jantar, sei lá, vamos pegar o São João agora, né? A gente que está aqui no Nordeste, São João tem a tradição do milho cozido, né? Milho cozido, muito bem. Mas milho, todo mundo come milho. Milho é refeição aqui no hemisfério, né, das Américas. Milho, e no nosso caso do Brasil, a mandioca, são as bases da nossa culinária do ponto de vista histórico e cultural. Se você pega essas duas produções agrícolas, e se a gente produzisse como a gente produzia há 200, 300 anos atrás, em que seres humanos tinham que ir a sol a pino, sabe, capinar aquilo ali, fazer tudo no trabalho braçal, usando, às vezes, mão de força animal ou braço e perna e etc. Hoje, com tanta máquina legal, com tanto trator bacana, que substituiu esse ser humano que estava ali no trabalho desumano para um trabalho maquinário. É óbvio que a gente já tem agricultura familiar, a gente tem diversos fatores que os seres humanos estão ali, mas essa agricultura massificada que alimenta o mundo é uma agricultura baseada em máquina que muita gente deixou de sofrer, porque as máquinas estão fazendo esse trabalho. Mas que ótimo! Então eu vou lutar contra essa tecnologia, eu vou querer que seres humanos fiquem lá no trabalho desumano, num sol danado, sofrendo pra caramba, para eu ter meu alimento confortável na minha casa? Não, eu acho que a tecnologia tem que resolver isso mesmo. E quanto mais a tecnologia cuidar de coisas que a gente possa parar de fazer e sofrer menos por elas, que assim seja. E eu espero que assim seja. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agregar outros valores para a tecnologia. Então, nós temos que trabalhar para que a tecnologia faça coisas que, de repente, são desumanas e que a gente não deveria estar fazendo. Ou então coisas que não agregam valor do ponto de vista cognitivo, porque são repetitivas e não somam. E a gente vai fazer coisas que agreguem valor. A gente vai, por exemplo, se conectar com as pessoas. Então, quando eu penso, por exemplo, num trabalho no banco, o trabalho do banco que foi substituído pelas máquinas ao ter um caixa eletrônico, por exemplo, que eu vou lá e saco dinheiro, pago uma conta ou pago pela internet e não falo com ninguém, ele tem que ser somado no relacionamento. Eu tenho que ter um banco quando eu preciso do banco. E aí eu te dou um exemplo. Ontem, eu estou em obra, né? A gente vai mudar para um apartamento, então a gente está em obra e estamos comprando alguns eletrodomésticos para esse novo apartamento. E aí ontem, à noite, tarde da noite, a gente estava escolhendo um eletrodoméstico específico, que era um eletrodoméstico para varanda, e aí a gente achou um que a gente gostou muito, que era um bem tecnológico, assim, eu adoro tecnologia, tá, gente? Já entrego aqui. E aí nós resolvemos comprar.
E era, Patrícia, tipo assim, meia-noite, mais ou menos. Não foi ontem isso, não, foi anteontem. Ontem de manhã a gente resolveu a questão. O que aconteceu? Quando a gente fez a compra aqui, estava eu e minha esposa do lado, Daniela, a compra foi negada pelo cartão de crédito porque ele suspeitou de fraude ali na hora. Então a gente recebeu SMS na hora no celular, compra autorizada e depois compra recusada. Patrícia, um minuto depois, e aí eu posso dizer qual é o banco porque foi um entendimento de excelência. Um minuto depois, uma pessoa do Itaú, da área de segurança, ligou para o celular perguntando se a compra tinha sido a gente, porque eles bloquearam por suspeita de fraude, mas ligaram para conversar com a gente para saber se era a gente, e aí eles estavam ali liberando o cartão novamente, a gente entrou no outro dia pela manhã, a gente depois... O algoritmo resolveu o problema da suspeita de fraude. E o que o algoritmo fez? É uma compra fora de horário, é um valor alto e é uma compra pela internet. Eles não compram esse horário, esse cartão não é utilizado para esse tipo de compra nem nesse site. Vou bloquear. O algoritmo tomou decisão só baseado numa equação que o banco criou lá, um programador criou. Vem um ser humano, super educado, liga e conversa com a gente, porque se fosse fraude ele bloqueava o cartão na hora e a gente poderia não saber, e não era fraude, ele libera o cartão. Veja, esse emprego foi gerado por causa do algoritmo da segurança do banco, percebe? Olha que interessante. O algoritmo, porque a gente já está com alguns minutinhos aí, o algoritmo vai ser o novo líder? Não necessariamente. A gente tem que terceirizar algumas decisões para o algoritmo e a gente tem que usar o nosso tempo para fazer outras coisas. Então, veja, no caso, essa pessoa não era um líder, ele era um profissional operacional. O algoritmo tomou a decisão de bloquear preventivamente o cartão, porque ele suspeitou, através de uma equação que foi criada, e ele suspeitou que era uma compra fraudulenta, e um ser humano vem para checar, para fazer a curadoria da decisão do algoritmo. Então, é nessa perspectiva que os seres humanos têm que entender. O ser humano não precisa bloquear, ficar olhando cada compra. Já pensou o trabalho, quanta gente seria necessário para olhar cada compra que processa nos cartões do Itaú, para poder decidir se aquela compra pode ser fraude ou não? Isso tem que ser feito pela máquina. Agora, a conversa com a gente para checar, isso o ser humano tem que fazer. Por quê? Porque essa conversa tem que ter sensibilidade. Porque o cartão nosso já tinha sido bloqueado erroneamente no passado. Então essa pessoa, não, senhor, não vai ficar bloqueado não, pode deixar. Essa pessoa trouxe a experiência do cliente na gente. Então nós não precisamos competir com a máquina. Nós temos que deixar trabalho com a máquina fazer, que ela faz bem. E a gente tem que checar e decidir, e fazer a curadoria, e apurar, e criar um relacionamento. Então se a gente pensar que a área de segurança do banco foi criada, e essa pessoa que faz a checagem é uma função nova criada. A gente está com a presença aí do presidente da RNC, né, Rogério, que entrou. Tem também Elton, que é crossfit, está fazendo 19 Rogério, anos. boa noite. E a Carol Vitorino. Grande Elton! Tá aí também, né? Grande Elton, parabéns a você, a Tânia, a todos vocês empreendedores. Você é um exemplo de empreendedor de 19 anos aí, ralando para se manter firme na pandemia. Parabéns, Elton. Obrigado, presidente, pela presença. A gente está aí com alguns minutos já. César, a Carol está perguntando, falando que você precisa falar sobre o papel do RH 4.0. Parece que ele assusta muitas pessoas, mas deve informar que ele vem para somar em todos os aspectos. Sem dúvida. A gente precisa, por exemplo, na área de recursos humanos, automatizar um monte de coisa, botar um monte de coisa para robô fazer. Eu vou lançar uma provocação aqui, Patrícia. Você assusta um pouquinho o pessoal de RH, porque você fala assim, vamos substituir um monte de tecnologia, vamos fazer você. Mas quem conhece você mas sabe precisa. Quanto você nessa área, assim, mas você fala assim, vamos usar tecnologia. Mas precisa. Vamos lá. Vamos pegar aqui a área de recursos humanos para discutir algumas coisas que podem ser mais bem feitas se for feita pela máquina. Existem já várias empresas, tudo isso que eu estou falando é antes da pandemia, tá? De novo, a pandemia só amplifica as coisas. Em 2018, eu fiz uma palestra no Contalento em São Paulo, que é um Congresso Nacional de Gestão de Talentos, e lá eu bati um papo com algumas empresas que já estavam, multinacionais, já estavam testando alguns programas e algumas funções, né, da área de RH usando inteligência artificial. E eu vou citar só uma delas aqui para dar uma dimensão para vocês de o que a gente pode fazer. Uma delas, eles estavam fazendo o seguinte, eles estavam fazendo recrutamento e seleção do programa trainee deles. E eles fizeram um experimento. Eles fizeram o programa trainee natural deles, normal, no primeiro semestre, com seres humanos fazendo todas as etapas de seleção, recrutamento, entrevista, etc. E no segundo semestre, eles implementaram o recrutamento e seleção para o programa trainee com inteligência artificial. Qual que era a diferença?
Ao invés de fazer entrevista, etc, etc, o candidato mandava um vídeo e esse vídeo era analisado por um software de inteligência artificial que dava um parecer se o candidato tinha match ou não com a vaga. O software não analisava o conteúdo do que a pessoa falava. Ele só analisava a expressividade da pessoa. Olha que interessante. O tom de voz, as variações de tom de voz e expressividade. O conteúdo não era relevante na análise. O que aconteceu? Depois eles compararam os dois processos. E o processo feito pela inteligência artificial, ele teve 50% de efetividade melhor do ponto de vista das pessoas que ficaram. Ou seja, é possível que um processo de recrutamento e seleção feito por uma máquina seja mais eficaz que o feito por um ser humano. Você já assustou a Drica? A Drica Santiago já está assustada, já está falando aí. Mas, Drica, sabe por que isso é possível? A gente está discutindo agora, Patrícia, qual que é o tema do momento no mundo, é a questão do racismo, né? É o viés das pessoas em relação ao racismo, racismo estrutural. Se você fizer um algoritmo, uma programação, e você não colocar o item cor da pele e análise de raça na análise do algoritmo, ele não vai analisar. Mas se você botar um ser humano em frente ao outro, ele vai analisar. Ele querendo ou não, ele vai analisar do ponto de vista consciente e inconsciente. Isso é estrutural na nossa sociedade. Então, esse é um elemento, por exemplo, que você pode racionalmente resolver do ponto de vista com os algoritmos, né? Ou resolver, ou minimizar e etc. Você não substitui todo o processo de seleção por eles, mas você pode criar regras no algoritmo e ele vai checando e vai encontrando as pessoas com maior match, com maior análise para funcionar com você. E a gente tem que ser um líder, Patrícia, assim, só para concluir essa parte, você deve ter outras perguntas aí, a gente precisa de um líder que analise dados, e aí não precisa de muitas coisas, N fatores para analisar dados, mas você tem que ser uma pessoa que olhe para os dados e analise os dados. Eu liderei uma empresa em um determinado momento em que tinha um turnover muito alto quando eu assumi a gestão dessa empresa. O turnover era muito alto, a empresa, sabe, girava muito funcionário, assim, uma coisa absurda. E eu comecei a entender nos últimos anos o que acontecia com as pessoas saírem. Eu pedi vários relatórios e a gente começou a ir a fundo mesmo, ali na mão mesmo, em planilhas, etc. E uma das coisas que a gente percebeu que o turnover era diferente das pessoas que moravam perto da empresa para as pessoas que moravam longe da empresa. O turnover era mais alto para quem morava longe e mais baixo para quem morava perto. A gente começou a colocar como condição de recrutamento morar perto da empresa, porque a empresa ficava realmente distante do centro da cidade, ficava afastada da região metropolitana. A gente analisou os dados friamente, começamos a melhorar o nosso recrutamento. Em um ano, nós conseguimos reduzir o custo de transporte e reduzimos o turnover e melhoramos o engajamento das pessoas. Tudo porque a gente só foi olhar os dados. Por que essas pessoas estão saindo daqui? Elas estão indo embora porque elas estão cansadas com o desgaste que é transitar para chegar aqui. Então, analisar dados não significa que você tem que, sabe, contratar um cara lá do Vale do Silício para ser o seu programador na empresa. Os dados já estão. Vocês que estão aqui na RNC, que tem aí as suas empresas, né, de contabilidade, tem muita informação, está disponível, está tudo aí. Então, essa informação... Inclusive, nosso diretor de tecnologia acabou de entrar aí, o Carlos, viu? O diretor de tecnologia acabou de entrar. Pronto, Carlos. Aí, ó, esse aí pode dar aula pra gente. Então, assim, a grande questão é que a gente vai ter que lidar com isso. Aí a Núbia está dizendo, mas a pessoa ficou nervosa, etc. Aí, a tecnologia também prevê isso. Você pode colocar como variável com a voz trêmula, porque ela está nervosa. Você vai colocar isso como uma variável e você vai tirar essa variável do jogo, porque o nervosismo não pode ser considerado. E aí você tem o lado humano, porque a máquina pode dizer, olha, essa pessoa estava muito nervosa, faz uma entrevista individual com ela, tranquiliza ela. Aí é que entra o ser humano, entendeu, Núbia? Olha que interessante, esse seu exemplo é perfeito. Eu posso predizer, na programação do algoritmo, dizer, uma voz trêmula e nervosa, você tira ela da seleção, porque nós precisamos dar uma segunda chance para ela, com o ser humano conversando com ela. É para isso que a gente tem que entrar. Na hora que você tem uma pessoa que pode ser sido prejudicada e ter algum tipo de desconforto com a tecnologia. São líderes disruptivos, que é a palavra do momento? Pois já que você é investidor em startup, né? 3 startups aqui que você é investidor e conselheiro de startup. Então, a disrupção é isso, né? A gente tá... Então, vamos lá, vamos falar de disrupção. A disrupção é quando a gente tem essas coisas assim, tudo, né? Minutos, meu Deus, 5 minutos, vamos lá. Só tem 5 minutos? Não, aqui tá 18h40 ainda. Tem um pouquinho 18h40 ainda. Tem mais. Vamos lá, Patrícia. Sobre essa questão de disrupção, o que a gente precisa conversar? A disrupção é
quando você tem um status quo, quando a coisa está definida, e vem alguém ali, mexe e cria uma situação que desmonta aquilo, né? Cria uma nova realidade, que destrói, de repente, um modelo e cria um outro modelo, e etc. Então, o líder, a disrupção, ela vai acontecer toda vez que você mexer com o status quo. O grande questão é que se você não fizer disrupção, se você não evoluir, vão evoluir por você. Então vamos pegar agora uma startup que eu sou investidor, que é a MyConde, faço parte do conselho. A MyConde tem uma super CEO, que é a Ana Rita, um grande abraço, Ana. A Ana, ela é super antenada e ela criou a MyConde numa situação muito inusitada, porque ela criou essa MyConde uma questão até pessoal dela, não vou entrar aqui em detalhes para a gente não perder tempo. E é um aplicativo para gestão do condomínio. O que aconteceu agora? A gente não faz sentido você fazer uma assembleia de condomínio, botar todo mundo numa sala e expor todo o condomínio, por exemplo, a Covid, né, a doença, o coronavírus. Não faz sentido nenhum. Mas as coisas do condomínio, elas continuam acontecendo. Você continua precisando fazer assembleia, você continua precisando fazer aprovação de conta, deliberação de taxa extra, os processos judiciais estão rodando, já está tudo acontecendo. O que é que o MyConde está fazendo? As assembleias, está fazendo a votação totalmente virtual nas assembleias. E está funcionando perfeitamente. Você faz a reunião virtual e dá um tempo para todos votarem, inclusive com maior taxa de adesão. Ou seja, a reunião de condomínio, que era uma coisa que as pessoas, meu Deus, eu não vou, eu não quero ir, baixa a taxa de adesão, baixa a participação, passa a ser algo em que você tem mais adesão, mais participação e as votações refletem mais a realidade da maioria do condomínio. Então, isso é uma disrupção. E por que a gente nunca fez a Assembleia de Condomínio uma coisa que é tão ruim, que as pessoas tão não gostam virtualmente antes? Teria evitado um monte de polêmica, na verdade. Um monte de atrito tinham sido evitados. Mesma coisa que a AirPoint, que é o controle de gestão de ponto. É outra empresa que faz o controle de gestão de ponto sem utilizar uma maquininha, sem utilizar lá uma impressão, tudo feito pelo celular ou por um aplicativo, tudo feito com cerca digital. Aqui a AirPoint, por exemplo, você pode bater ponto e definir onde a pessoa pode bater ponto ou não. Então ela pode geograficamente ter que estar no lugar para bater o ponto ou não. Mas o que é a questão de bater o ponto é a necessidade que você tem de fato para isso. E engraçado que na QR Point, olha que bacana, Patrícia, a maior parte das empresas que são nossos clientes na QR Point, elas são desobrigadas a controle eletrônico de jornada. Elas podem utilizar controles não eletrônicos. Por que elas utilizam? Pela função gerencial que o controle permite. Porque, por exemplo, se um funcionário faltar, ele pode tirar foto do atestado e subir no aplicativo e automaticamente isso já cair na área de gestão de pessoas. Como então, preparar a facilidade... líderes? Como preparar esses líderes, César, para isso tudo que você está colocando aí? Né? Se o líder, se o líder que não tem, se o líder que não tem a inteligência, né, o QI, não é nem a inteligência emocional, né, o QI, a inteligência mesmo, né? Você não é seu líder, que eu tive a experiência de ser liderada por você. Mas assim... Longe. Me esforcei mas muito. Assim... Continuo aprendendo. Treinamento. Mas assim, quem não tem isso, ou não tem, como você pode treinar isso para que ele não seja substituído por um algoritmo? Vamos lá. Então, tem algumas questões importantes. A primeira delas é o seguinte... né? Porque líder não treina, desenvolve, né? É um processo, né? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Do ponto de vista da tecnologia... tem alguns conceitos que a gente tem que fazer aqui para esclarecer para as pessoas do ponto de vista geral. O primeiro conceito é o seguinte: existe na tecnologia aquelas pessoas que criam a tecnologia e que desenvolvem a nova tecnologia. Então a pessoa que vai lá, então o Steve Jobs está nesse lugar em que esse telefone que a gente está usando aqui, quem está assistindo a gente também está, são smartphones, sem teclado, touchscreen, isso saiu da cabeça lá do Steve Jobs e do grupo da Apple com o primeiro iPhone. Esse é um tipo de pessoa do ponto de vista da tecnologia. O segundo tipo de pessoa é chamado de early adopter, que é aquela pessoa que adota logo no comecinho. É o usuário inicial. Então aquela pessoa que quando mal lançou uma tecnologia, ela já está usando. Então assim, eu conheço gente que nem sabe o que é o TikTok, eu conheço gente que já usa o TikTok faz já quase um ano. E o TikTok é uma rede social, para quem sabe, tá vendo a gente de vídeos curtos e tal, muito ligado aí para os jovens, etc. Muito bem, tem gente que até hoje não sabe o que é TikTok e tem milhões de usuários pelo mundo. Beleza, então você tem aí o early adopter, que é aquela pessoa que passa a usar no começo. E tem depois a curva vai crescendo de adoção da tecnologia e tem as pessoas que são antenadas e vão começando a utilizar ali a tecnologia antes dela ficar totalmente madura e estabelecida. Então, o que eu recomendo para as pessoas é o seguinte: nós não precisamos ser esse líder inovador que inventou a última tecnologia.
Nós não precisamos ser esse líder que usa no comecinho, mas a gente tem que estar antenado do que o mercado está fazendo. Então, assim, quais são as empresas de ponta na minha área? Quais são os profissionais de ponta na minha área? O que essas pessoas estão usando? Eu tenho que estar ligado nisso para poder acompanhar ali. Então, a tecnologia, o primeiro estresse que as pessoas têm, meu Deus, eu tenho que ficar acompanhando tudo? Não. Olha para as referências do seu setor e fica de olho como é que elas estão usando, né? E aí você vai poder se adaptar e acompanhar a tecnologia. Então, o líder tecnológico não é esse líder que cria tudo, inovador, disruptivo, eu só criei uma startup. Não, ele acompanha o que está acontecendo. Segunda questão é que, beleza, tecnologia eu resolvi, estou acompanhando, estou antenado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar com o humano. Então, tem que ser um líder que cria as conexões, que estabeleça as relações, que crie os links da minha empresa com o mercado, dos meus funcionários com o mercado, do meu time comigo. Então, assim, eu sou uma pessoa de pessoas em um ambiente... Opa! Agora fui eu que derrubei aqui, Vanessa. Eu aqui mexendo minhas mãos aqui. Eu sou uma pessoa de pessoas, que eu fui levantar a mão, né? Sou uma pessoa de pessoas, mas no ambiente tecnológico. Eu sou uma pessoa de gente, mas no ambiente totalmente tecnológico. Então, eu tenho aí que lidar com o ser humano nesse perspectiva. Então, eu não acho que a gente precise, assim, sabe, meu Deus do céu, eu tenho que ir para o Vale do Silício agora para acompanhar as novidades tecnológicas. Eu acho até que o Vale do Silício, do ponto de vista geográfico, vai reduzir muito a relevância nos últimos tempos. Porque foi questionado agora se as empresas para serem de ponta precisam estar ali naquela região ou em regiões específicas do mundo, como Israel, como a China, né, e como lá os Estados Unidos. Então, essa questão geográfica aí vai ser um fator bem interessante e a gente tem que estar acompanhando, tem que estar se informando, tem que estar lendo e tem que estar de olho nas transformações que estão na sociedade, como isso pode impactar o meu negócio. Mas sem ter medo da tecnologia, que a tecnologia vai competir comigo. Ela não precisa competir comigo. Nós podemos ser aliados e a gente pode utilizar esse tempo que a gente pode ganhar de alguma atividade operacional feita pela tecnologia para criar conexões com o nosso cliente, para criar conexões humanas, para estar mais perto das empresas, por exemplo, que são meus parceiros, etc. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. O cara está falando do custo de vida no Vale do Silício. Absurdamente alto, assim como em São Paulo. A XP já anunciou, não sei se vocês viram. A XP anunciou que vai sair de São Paulo, tem lá não sei quantos mil metros quadrados de área, eles vão construir uma área fora, só vai ficar na sede da empresa obrigatoriamente os operadores por questão de segurança de sistema, e toda a turma que não funciona, que não precisa de um sistema tão robusto de segurança, porque isso é uma questão, tá? Do ponto de vista geográfico, a gente agora lidando com informação, precisa de redes fortes e segurança, né, na questão dos dados. Então, em algumas profissões, não vai dar para trabalhar remotamente, não vai dar para trabalhar de casa, porque você precisa estar conectado a um servidor que tem que ter um firewall ali, que, ou seja, é uma linguagem técnica, mas no fundo são barreiras para evitar que os seus dados sejam expostos ou sua rede seja invadida. E você vai precisar estar ali fisicamente naquele espaço por uma questão de segurança, até que lá adiante a gente tenha soluções de segurança à distância tão robustas para permitir isso. Então, nada assim é no escrito, sabe? Qualquer profissão vai poder trabalhar de qualquer lugar, ou nenhuma profissão não pode trabalhar de qualquer lugar. Não é nem uma coisa nem outra. O mundo não é dual, sabe? Uma empresa pode ter um monte de gente teletrabalha, mas tem gente que não pode ir para o teletrabalho e vice-versa. O William está falando de liderança e confiança. Foi o início que a gente conversou. Foi a base aqui do que ele colocou desde que ele está começando a falar liderança e confiança. Vamos falar um pouco mais sobre liderança e confiança. A gente está com 18h50. Tem tempo? 18h50 aqui. Opa, tem tempo então. Tem tempo. Olha, sobre confiança, assim, né? Como é que a gente estabelece uma relação de confiança, né? Eu tenho alguns pontos que criam essa liga da confiança que eu gosto de destacar. O primeiro ponto, Patrícia, para a gente ter confiança um no outro aqui, tem alguns aspectos que a gente precisa. O primeiro deles chama-se credibilidade. Credibilidade nada mais é do que o seguinte: se eu te falar uma coisa, Patrícia, você vai acreditar que eu vou fazer? Você vai acreditar que vai acontecer? Isso é credibilidade. Então, se a gente tem credibilidade, isso é um item que gera uma colinha ali que ajuda na confiança. O que mais ajuda na confiança? Transparência é um outro fator. A gente precisa entender de uma vez por todas que quase nada do que a gente tem de informação dentro das empresas são confidenciais. Mas quase nada. Porque você acha que as pessoas não sabem, mas elas sabem. Então, assim, a transparência é um outro
outro fator importante. Não é melhor que ela saiba de você? Já vi naquela coisa assim de a pessoa poder te contar uma coisa, ela não te conta, você fica sabendo de um terceiro, você fica super magoado, porque ela poderia ter contado para você, ter conversado com você. Essa falta de transparência quebra também a confiança. Então, esse é um outro fator relevante. Então, vamos lá. Primeiro, credibilidade. Segundo, a transparência. Qual que é o terceiro? O terceiro fator que eu gosto muito é a proximidade. É difícil você confiar com quem você não transaciona, com quem você não relaciona. Como é que você vai ter confiança com alguém que nem fede nem cheira, como a gente costuma dizer no popular, que está ali e você nem nota? Então, a confiança é uma relação que ela vai amplificando a cada transação, a cada relação que vocês têm. E ter proximidade com as pessoas é um fator que gera confiança. Então, eu não estou sugerindo aqui que a partir de amanhã, você que está liderando uma empresa, você que é um líder, vai estabelecer intimidade com as pessoas da sua equipe, ter que trocar confidência, nada disso. Intimidade é uma coisa, proximidade é outra. Proximidade é eu saber quem você é, quais são os seus valores, como você está, e você saber quem eu sou, quais são os meus valores, qual é o meu background, de onde eu venho, como eu estou. Quando a gente tem isso, a gente começa a ter mais empatia um pelo outro. A gente começa mais a entender porque o outro se comporta daquele jeito. E isso vai gerando mais confiança, porque eu fico mais aberto ao posicionamento do outro e o outro fica mais aberto ao meu posicionamento. Então, esse é um fator também que eu atribuo com muita digamos assim, relevância para isso. Então, credibilidade, transparência e a questão da proximidade são 3 fatores aí que eu acho que podem ajudar muito aí a ter um ambiente de mais confiança entre as pessoas. Eu continuo voltando para o líder porque isso está particularmente me incomodando. A gente já está no finalzinho, 18h52, já tem que finalizar. Com certeza deve ter outra aí, né? Camila está colocando que foi excelente, Daniela está colocando que foi excelente a forma que você coloca. Eu sou suspeita para falar. Daniela, obrigado. Humberto também. Humberto é um líder nato também, viu? De São Paulo, Humberto, a gente conhece. Então, assim, para a gente finalizar, eu acho que com certeza vai ter que ter outra aqui para a gente conversar melhor. Qual é aí o seu, não diria mensagem, mas qual é assim a finalização sua sobre isso que a gente conversou aqui, bater um papo hoje? Olha só, vamos agradecer já a presença de todo mundo, né? Obrigado, pessoal. Obrigado aí por todos que terem acompanhado a gente aqui. Estou à disposição. Siga aí nas redes sociais. As redes sociais estão aí. Siga o César. Deixa eu te falar, Patrícia. Eu acho assim, a gente, em primeiro lugar, não deve ter medo da tecnologia em absolutamente nada. A tecnologia não é uma competidora. A tecnologia é só uma ferramenta. Ela está aqui à nossa disposição. Então, essa é a primeira mensagem. Então, vamos parar de se assustar. Porque quando a gente tem medo, a gente foge. É nosso instinto fugir. Então, assim, vamos... Poxa, mas eu tô preocupado, César. Tá ok. Reconheça isso, sinta isso. Aí trata o seu lado emocional. Reconhece. Até se você tá com medo, reconhece o medo. Mas se aproxima. Não foge, porque não vai morder ninguém. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, vamos cuidar das pessoas. As pessoas estão precisando desse apoio nesse momento. Então, vamos observar como elas estão se adaptando a tudo, como elas podem contribuir melhor e etc, etc. As pessoas são um fator chave para o negócio, em qualquer tempo, inclusive em tempos tecnológicos. Eu citei esse exemplo da área de segurança aí que aconteceu comigo. Qual foi o fator importante na relação? Foi a pessoa ter ligado. E aí a gente vai ter ainda mais esse ênfase nas pessoas, né? Então esse é o segundo ponto importante. E o terceiro, Patrícia, assim, entender que a gente vai, esse momento, ele vai ter assim, uma carga. E eu não quero ser negativista aqui, tá? Mas é importante dizer, eu sou otimista pelo contrário, mas ele vai ter uma carga muito, muito forte de estresse nos profissionais, de uma maneira geral. Empreendedores, líderes ou profissionais da área mais operacional, não importa. Por que vai ter uma carga de estresse? A mudança, ela gera normalmente um estresse na gente. Você já viu uma pessoa, quem aprendeu uma coisa nova recentemente, você vê que você fica desajeitado. Quando você troca de sistema de computador, por exemplo, você já sabia como eram os atalhos, como é que fazia para imprimir. Agora você tem que chamar alguém para te ensinar como é que acha o local lá daquele relatório que você tirava, que era facinho, e agora você tem outro caminho. Até você aprender o caminho, você fica desajeitado. Mas é uma curva, e uma hora esse desajeitado, essa coisa mais assim, difícil, ela vai melhorando, e a gente vai ficando mais tranquilo. Então, não deixe de reconhecer esse estresse, essa ansiedade que a gente pode estar vivendo,
Mas, ao mesmo tempo, entender que isso é parte do processo e que o sol vai brilhar amanhã, ou seja, a gente vai ter um novo dia amanhã e esse dia essa crise vai passar, a tecnologia vai amadurecer de novo e a gente vai conseguir resultados melhores. A grande questão é que agora está tudo muito rápido e realmente a gente tem que ser um pouquinho mais esforçado para se adaptar às transformações que o mundo está exigindo da gente. Mas sempre com muito otimismo, com muita alegria e focando aí no humano. Esse humano, máquina nenhuma vai substituir. Nunca. Eu estava preocupada de a gente não conseguir se despedir do pessoal aí. O nosso presidente aí, Rogério, está dando os parabéns aí pelo nosso debate. Eu acho que o meu tá dando um tempinho. Né? Não, acho que tá dando. Eu tô com receio dele encerrar assim e a gente não conseguir falar com o pessoal. Não, então vamos encerrar então por nós. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Um grande abraço. Vamos continuar conversando. Eu escrevi até um artigo, já que a gente está com tempo aqui, Patrícia, convido vocês a lerem. Está disponível no meu LinkedIn, no Instagram. Aqui no Instagram o artigo não cabe, porque ele é artigo, então o post do Instagram tem limite de tamanho. Mas na minha bio, você pode clicar lá, tá o link do artigo no LinkedIn. E esse é um artigo provocador, porque as pessoas estão falando de propósito pra caramba, e o nome do artigo é Pare de Procurar o Seu Propósito. Eu li. E eu faço a provocação, eu faço a provocação sobre essa questão do propósito. Então vamos continuar essa conversa com vocês. Vão lá no LinkedIn, leiam o artigo e comentem no LinkedIn, que eu vou responder a conversa de vocês lá. O nome do artigo é Pare de Procurar o Seu Propósito. Será que a gente tem que andar procurando o propósito mesmo? Vai lá, deixa seu comentário, por favor. Obrigadão, Patrícia. Obrigado, gente. Obrigado também. Não sei se você se lembra de uma coisinha, talvez não dê pra gente falar. Uma vez que você me liderou, você virou e fez assim. Eu falei assim, eu tô sem tempo. Você virou e fez assim, corta uma fatia de salame. Me diz a finura da fatia. Agora, se for fininha, mas me entregue. Eu nunca esqueci. Pronto, é isso aí. Nunca esqueci. É isso aí. E isso aí é uma lição para essa conversa que a gente teve. Foi na ONG, né, na Associação Sem Fins Lucrativos, e eu acho que eu deixo aqui essa dica para quem está, por exemplo, em atividades de liderança ou participando de coisas sem fim lucrativo. Estabelece claramente a entrega de quem tá, do voluntário, sabe? Porque a pior coisa que existe é um trabalho voluntário, a pessoa ter sentimento de culpa. Sabe? Que é aquela coisa assim, eu não fiz nada, mas eu prometi fazer muito e não fiz nada. Não, diz que você vai fazer uma fatiazinha de salame, faz um pouquinho e entrega, pronto. Não fica com sentimento de culpa, some o resto do ano. Entrega a sua fatia do salame e o resto do ano não aparece. Não participa de evento, não faz nada. E isso, eu acho que foi um dos pontos que a gente teve muito sucesso na gestão da BRH, porque ter estabelecido os acordos muito claros e não ter criado esse sentimento de culpa nas pessoas, né? Porque nem tudo a gente pode participar e acompanhar. Tá bom, César. Muito obrigada. Agradeço o pessoal da RMC, aos amigos que estão presentes, a família também, tem gente aí